1. Os irmãos encontraram? Romanos capítulo de número 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, hoje, o que está ocorrendo aqui, nada mais é do que um velório. Aí alguém vai dizer misericórdia, não é verdade? Alguém vai falar misericórdia. Mas eu já fui em alguns velórios, mais precisamente em um que eu me lembro que teve festa. O irmão era muito aleluiado. E a sua esposa estava morta e ele não estava celebrando, Deus me livre, a morte da esposa. Mas ele estava num nível tão elevado, talvez, com o Senhor, e depois de acho que uns 6 para 1 ano, ele morreu também. Né? E estava tão feliz ali com a morte da esposa, só Jesus para entender esses crentes, não é verdade? E ele estava celebrando, falando, está na glória, está com Jesus. E passou, acho que de 6 para 1 ano, ele morreu também. Né? Então, foi a única vez que eu fui em um velório, literalmente, que tinha festa. Mas o batismo, ele é um velório que tem festa. Por quê, irmãos? Porque nós, hoje, vamos celebrar o enterro, olha que palavra forte, de Adão em alguns irmãos. Amém? Então, irmãos, pois a pessoa, quando ela é sepultada, quando eu creio em Jesus, como Romanos diz, quando eu creio em Jesus, eu fui participante da sua morte. Agora, a pessoa, ela foi participante da morte, mas agora ela precisa imprimir de fato o que aconteceu no reino espiritual. Então, quando a pessoa ela é sepultada de tudo que não é Deus para viver para Deus. Amém? Então, quando a pessoa de fato ela entrar na água, isso é tão real, irmãos, porque de uns tempos para cá, eu tenho sempre voltado o meu coração para o que está na Bíblia e o que está na moda, não é verdade? Tem muitas festas, modismos, tantas festas, tanto festas judaicas, tantas festas cristãs, festas que vieram do catolicismo, tantas outras coisas. E aí nós somos uma igreja jovem também, fazemos festa disso, festa daquilo outro. E às vezes nós esquecemos de validar de fato
as festas que o Senhor colocou na sua palavra. Por isso que quando nós fazemos a ceia aqui na igreja, nós não temos pressa. Esses dias um irmão falou para mim, se tiver 1000 pessoas, eu falei, nós vamos ficar, ou vamos fazer uns 5 cultos, ou vamos ficar 2, 3 horas na ceia. Porque nós temos uma pretensão, às vezes, irmãos, de fazer festas que o Senhor não legitimou e não pediu para nós fazermos, mas quando chega no batismo, é uma correria. Quando chega na ceia, é uma correria. Por quê? Porque nós não entendemos de fato o que está aqui. Tanto o batismo quanto a ceia. Hoje não vai ter ceia. Ficaria muito grande, talvez, o culto, a reunião. Mas de fato, irmãos, aqui eu quero que você imagine hoje, e é o que a Bíblia nos ensina em muitos lugares, em muitos textos. Não tem como dar um curso de batismo numa mensagem, mas de fato o que tem aqui é uma cova aberta. E o irmão pode até falar misericórdia. Misericórdia. Mas o de fato, irmãos, é o que tem aqui. Porque um irmão hoje ele vai descer e ele vai ser sepultado. E quando ele sair dali, ele sairá em novidade de vida. Quando ele sair dali, de fato, ele já está imprimindo o que aconteceu no reino espiritual. Por favor, me entenda, não estamos dizendo que o batismo salva nesse sentido o rito em si. Mas hoje, ele está imprimindo o que de fato o Senhor fez no reino espiritual. Amém? Então o que temos aqui? Uma cova aberta. E o irmão vai ser sepultado, Adão vai ser sepultado. Para que quando ele sair das águas, se eu deixar o Adão 5 minutos ali, ele morre literalmente. Se eu segurar o irmão ali 5 minutos, irmãos, esse rito ele é tão poderoso, de fato, é um rito tão abrangente. É uma tipologia que Cristo colocou de uma forma tão poderosa, que se eu segurar o irmão ali dentro 2 minutos, ele de fato ele morre, literalmente. Por quê? Na nova aliança, irmãos, é a festa que o Senhor mais fala. O Senhor falou muito mais vezes de batismo que da própria ceia. Por quê? Porque aqui é o início de uma vida. Amém? Então, o irmão será sepultado para tudo que não é Deus, para viver só para Deus. Ah, ele vai conseguir? Não. O duro é que o Adão nada. Adão é difícil de matar ele na água. Ele vai nadar de vez em quando. Mas, irmãos, você precisa de fato crer no que está acontecendo. Eu quero um ato profético, que é um melhor que esse. Não é verdade? Que ato profético poderoso, irmãos, que está tendo hoje. Não é nós que somos e gostamos de alguns atos proféticos. Olha que ato profético poderoso que está tendo hoje. Adão será sepultado para que Cristo ressurja no irmão dentre os mortos. Amém? Então existe, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo de número 6, um batismo quando se crê em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu sou batizado na morte dele. Agora, quando ela é batizada na morte dele, como que eu vou saber, irmãos, que alguém é batizado na morte de Cristo? Você é salvo? Eu não sei se você é salvo, eu sei que eu sou. E você tem que saber que você é. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele confirma ao meu espírito que eu sou salvo e sou filho de Deus. Então você sabe da sua salvação e eu sei da minha. Agora, se nós falarmos, esse irmão, ele creu de fato em Jesus. Como que eu vou saber se ele está crendo de fato em Jesus? Tem algumas coisas. O irmão creu, mas não quer se batizar. O irmão creu, mas não muda de vida. O irmão creu, mas não tem testemunho da nova vida que ele está tendo. Então, irmãos, ou ele não creu ou tem alguma coisa errada. Ou ele não creu de fato, ou ele não entendeu ainda. Então você precisa, e nós precisamos entender de fato o que o Senhor fez conosco. Então, quando eu crio em Jesus, o dia que você, nós temos a liturgia de falar, irmãos, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão, venha à frente. Se de fato ali ele não foi impulsionado, se de fato algum irmão não ficou cutucando, ele falou, vai lá, e ele veio para acessar isso.
Se de fato, realmente ele creu de fato no Senhor, aquele dia a vida de Deus entrou nele. Por isso que lá em Efésios 2 diz que o Senhor juntou dois povos em um novo povo. Ou seja, o Senhor juntou judeus e o Senhor juntou gentios. E criou um novo povo. Por isso que Deus trata com 3 povos na terra. O Senhor trata com Israel, o Senhor trata com a igreja e o Senhor trata com as nações. Se você é igreja, você de fato creu em Jesus. Então, você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Mas até então, irmãos, o que eu estou falando para vocês está no âmbito do Espírito. Eu criei em Jesus, eu aceitei Jesus, eu recebi a vida de Deus. Mas como nós provamos isso? Uma das formas de nós provarmos isso ao mundo, aos anjos, aos demônios, é ser sepultado nas águas do batismo. Amém? Por isso que se você perguntar para uma pessoa, rapidamente, ela vai responder, batismo é uma confissão de fé pública. Não é só isso, tem muitas coisas, mas de uma forma bem simplória, nós entendemos rapidamente o que é um batismo. É uma confissão de fé pública daquilo que o Senhor fez para nós ou conosco no reino espiritual quando nós cremos. Então, há um batismo nas águas e um batismo no Espírito. O batismo no Espírito, junto ao selo, é quando eu creio. E o batismo nas águas é o que os irmãos vão fazer aqui hoje. Amém, irmãos? Então, hoje, os irmãos vão cumprir, pelo menos eu creio e ensino dessa forma, o que Jesus disse a Nicodemos. Necessário é que você nasça de novo, e nasça da água e do Espírito. Então, o aspecto visível é a expressão, o testemunho do aspecto invisível. Enquanto o aspecto invisível é a realidade do aspecto visível. Vou ler mais uma vez. O aspecto visível é a expressão, o testemunho do aspecto invisível. Enquanto o aspecto invisível é a realidade do aspecto visível. Ou seja, irmãos, eu fui batizado em Cristo quando eu criei. E agora eu tenho de fato que mostrar isso visivelmente às pessoas. Se você creu em Jesus, tem irmãos que ele crê em Jesus. Você fala, crê em Jesus. Aí ele diz, eu não estou pronto para batizar. E quando, por exemplo, nós batizamos a Manu, ela me chamou de lado. Olha o que ela falou para mim, irmãos. 8 anos ela tem. Eu quero me batizar, pastor. Eu falei, mas você é muito nova, tem que ver com seus pais. E ela falou assim, como o senhor vai negar água para quem o Senhor não negou o Espírito? E aí? O que você responde? Você acha que alguém falou isso para ela? Qualquer dia, irmãos, eu vou mandar para vocês as perguntas que ela manda para mim. É perguntas que eu falo, meu Deus, pergunta de classe teológica. Ela respondeu a mesma coisa que Pedro respondeu em Jerusalém, porque Pedro estava sendo acusado de batizar gentios. E aí quando falaram para ele, ele disse, mas como eu vou negar água para quem o Senhor não negou o Espírito? E ela me respondeu com isso. Falei, Jesus, se os seus pais liberar o batismo. Porque, irmãos, nós temos uma tradição, não está na Bíblia, que para batizar tem que ter 12 anos de idade. É tradição. Né? Teve até na postagem lá que a gente fez, uma pessoa escreveu embaixo, mas ela já tem 12 anos. Aí a gente fica, né, eu tomo a perca para mim, não vou responder lá, irmão, onde está o texto que tem que ter 12 anos aí para... Mas amém. Né, o irmão não entende, e a nossa verdade é trazer luz para o irmão. Então, não está na Bíblia, irmãos, que tem que ter 12 anos. Às vezes o pessoal atrela isso ao bar mitzvah, lá dos judeus, que eram feitos nos homens com 13 anos de idade, porque se entendia que um menino de 13 anos de idade já tinha ciência de ser responsável. Um menino, um homem, é feito até hoje bar mitzvah. Mas não tem base bíblica para dizer que é com 12, com 10. É desde que a pessoa entenda a clareza, ou ela tenha clareza do que é necessário para ela descer as águas. Então, irmãos, o batismo é o aspecto visível do que o Senhor fez no invisível.
Sem um aspecto invisível pelo Espírito, o aspecto visível pela água é vão. Então, se Jesus não nasceu em você de novo, espiritualmente falando, nada adianta você descer nas águas. Se Jesus não nasceu em você espiritualmente, nada adianta você descer nas águas. E sem o aspecto visível pela água, o aspecto invisível pelo Espírito é abstrato. Foi o que eu estava falando antes. Sem o aspecto visível pela água, hoje os irmãos vão mostrar o que Jesus fez por eles no reino espiritual, quando eles creram. Então, sem isso, o irmão creu, eu criei, batizo, não estou preparado. Ah, não, eu não vou batizar porque não é água corrente, não é rio. Tem todas essas loucuras, irmãos. Tem todas essas doideiras que entram na igreja. Então, o que acontece? Se ele falou que de fato creu, como que nós vamos saber que não é abstrato o crer dele? Ele entrando nas águas e sendo sepultado de fato, como a Bíblia diz. E não é prático, portanto, ambos são necessários. Então é necessário você nascer do Espírito e é necessário você nascer das águas. Amém? Porque, irmãos, o Senhor só tem aliança com o hebreu. E hebreu, uma das conotações, é aquele que sai das águas. Então você vai ver Josué, você vai ver o próprio Adão, você vai ver Abraão, que foi o primeiro a ser chamado de hebreu, e não só porque era da linha de Éber, mas porque ele saiu das águas. Então você precisa ter uma aliança com Deus saindo das águas. Como que nós vamos ter essa aliança? Imprimindo hoje o que o Senhor fez por nós em realidade espiritual. Amém? Então, se Jesus te salvou, se você creu de fato no Senhor, se a vida de Deus entrou dentro de você, se você agora é uma nova criatura, um novo homem, um homem resgatado por Deus, você precisa imprimir essa realidade espiritual diante dos homens, diante dos anjos e diante dos anjos caídos e demônios. Amém? E por fim, irmãos, para nós terminarmos, eu só vou fazer uma junção da diferença do Cordeiro de Páscoa para o batismo. Então, uma tipologia, ou talvez a melhor tipologia que se tem na Bíblia, é citada quando os hebreus, eles são livres, que ainda não eram hebreus, eram filhos de Jacó, mas eu vou me referir a eles como israelitas. Mas eles não eram ainda. Isso vai acontecer lá na frente. Mas só para os irmãos entenderem melhor. Quando os israelitas, eles estão dentro do Egito, a última praga, que praga era essa? Todo primogênito será morto que não tiver a marca do sangue. Então, é pintado a marca do sangue na porta da casa. E o anjo, passar por cima, o anjo passa por cima, o anjo da morte, e ele vendo o sangue na porta, ele poupa aqueles homens da morte. Irmãos, isso fala da nossa salvação. Porque ali se inicia a caminhada. Para onde? Para o deserto. Nós estamos no deserto, amém? O irmão fala misericórdia, mas é na tipologia. Na tipologia, nós estamos no deserto caminhando para Canaã. Saímos do Egito. Você saiu do Egito? A Bíblia diz que eu era escravo no Egito, mas o Senhor me tirou com mão forte de lá. Amém? Você era escravo no Egito? O Senhor te tirou com mão forte de lá. Amém? Então, eles colocaram o cordeiro para dentro. Passaram o sangue do cordeiro na porta. Mas onde eles estavam? No Egito. Eles foram poupados no Egito. O Senhor fez com que no Egito eles fossem libertos. E eles saíram do Egito. Então, lá em Êxodo 12:11 diz assim: assim, pois, o comereis, o cordeiro, os vossos lombos estarão cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor.
Então, eles comeram rapidamente, saíram, foram livres, libertos do Egito. E o que aconteceu com essa liberdade? A princípio, o faraó liberou eles, amém? Faraó e os egípcios até deu riqueza a eles. Dá a entender dessa forma, de onde que escravos tiraram ouro para se fazer um bezerro? Da onde que escravos, as mulheres, tiraram tanto cobre para se fazer a pia de bronze? Porque elas doaram seus brincos e seus espelhos para que a pia de bronze fosse feita lá no tabernáculo. 1 ano depois, não deu tempo. Desde a saída até o tabernáculo dá mais ou menos 1 ano, quando começaram a construir o tabernáculo. Então, não conseguiram ouro. Possivelmente eles saíram dali com ouro e com as joias dos egípcios. Mas o que aconteceu, irmãos? Faraó no outro dia foi atrás deles. Faraó no outro dia começou a ir atrás deles. E aí agora, na tipologia, eles vão ser batizados, irmãos. Eles passaram pelo mar. Então primeiro eles comeram o cordeiro. Você creu, amém? Então você comeu o cordeiro, colocou o cordeiro dentro de você. Jesus mora onde? No céu. Alguém vai dizer, sim, verdade. Mas ele mora dentro de nós. Porque está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Jesus mora em nós também. Isso é uma realidade espiritual. Jesus se uniu ao nosso espírito, como está escrito em 2 Coríntios. O Espírito de Deus se uniu ao nosso. Então nós colocamos o cordeiro para dentro. Mas Faraó estava vindo atrás daqueles homens. E lá em Êxodo 14, 27 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então nós fomos salvos na condenação pelo cordeiro no mundo, irmãos. O Egito simboliza o mundo, mas nós cortamos o laço com o mundo quando nos batizamos. Se você olhar Israel no deserto, eles foram perseguidos algumas vezes por algumas nações, guerrearam algumas vezes, não muito, mas guerrearam. Mas nenhuma vez mais eles guerrearam contra os egípcios. Nenhuma vez mais eles lutaram contra os egípcios. Porque cortou de fato o vínculo que Israel, como eu disse aos irmãos, não era Israel ainda, tinha com os egípcios. Então, o que é o batismo? É cortar de fato o laço que nós temos com o mundo. Amém? O Senhor te livrou quando você estava no mundo. Da mesma forma que fez com os filhos de Jacó dentro do Egito. Eles comeram cordeiro no mundo. Quando saíram para o deserto, Faraó veio atrás deles. Mas quando eles passaram pelas águas, cortou-se o vínculo com Faraó. Nunca mais Faraó foi atrás deles. Amém? Então, irmãos, é uma coisa que eu sempre digo aqui na igreja. Hoje esses irmãos serão transformados em hebreus. Eles serão transformados em homens que estão peregrinando pelo deserto, junto conosco, amém? Nós estamos andando no deserto para nós chegarmos aonde, irmãos? Canaã é a nossa esperança. Canaã é para onde nós estamos mirando. Só que muitos daqueles homens, para nós encerrarmos, não chegaram em Canaã. Porque, irmãos, guarde isso e que isso seja impresso na sua mente e no seu coração. Se Satanás te perdeu no Egito, ele vai querer te matar no deserto. Por quê? Porque o tempo do deserto não é contado. Não tem produção no deserto. As pessoas louvam o tempo do deserto, mas no deserto não tem produção. Não se produz nada, não se compra nada, não se come o que quer. Por quê? É para nós passarmos rápidos. Então, você precisa entrar em Canaã. Amém? Existe uma figura manifesta de Canaã, que é novo céus e nova terra, milênio, todo o porvir que está aí.
Mas existe uma realidade espiritual que Paulo nos ensina, dizendo: reinem em vida. Reinar em vida. Eu não estou falando de subjugar os outros. Eu não estou dizendo para que você seja extremamente próspero. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, reinar em vida é fazer tudo aquilo que Deus deseja que você faça. Então, que os irmãos hoje que entraram, vão passar pelo mar, vão sair do outro lado, que eles possam rapidamente entrar em Canaã. Aí você fala: nossa, irmão, não quero morrer. Eu não estou falando da manifestação, irmãos. Eu estou dizendo da realidade espiritual. Que você possa, de fato, viver o que Deus tem para você. Se eles andassem lentamente, ia demorar uns 3 meses para eles entrarem em Canaã, após o mar. Mas demorou 40 anos. 42 estações eles levantaram a tenda. 42 vezes eles levantaram o tabernáculo. E andaram em círculos, irmãos. Por quê? Porque eles não faziam a vontade de Deus. Então você que hoje vai se juntar conosco no deserto, faça a vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus? Tem coletiva e tem individual. Mas fazer a vontade de Deus, se a gente começar por Mateus 5, 6 e 7, já está muito bom. Amém? Então, irmãos, hoje tem um velório aqui. Né? Já até trocaram de roupa. É um velório literalmente. Diferente do velório literal. No velório literal se coloca a melhor roupa, não é verdade? Aqui se coloca uma roupa que vai se molhar. Mas hoje vai ter festa, amém? Festa, que é a única vez que se tem um velório com festa. Porque hoje, irmãos serão sepultados. E quando saírem dessa água, eles vão sair como crianças. Mas uma criança que é um novo ser. Por que ele é um novo ser? Porque agora a vida gloriosa do Senhor vive nele. Ele já recebeu a vida eterna, mas agora ele está salvo. E como nós lemos, irmãos, e eu vou ler mais uma vez para nós terminarmos. Romanos. Você pode ser, e a nossa geração é a geração mais ansiosa que existe. E você pode ser ansioso, mas Jesus não é. E Jesus diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Amém? Aqui, irmãos, está a grande economia de Deus. Se você morreu com Jesus, se você ressuscitou com Jesus para uma nova vida, aqui o texto diz: e seremos também na sua ressurreição. Mas essa ressurreição não está atrelada ao passado. Está atrelada à ressurreição de fato, que Jesus saiu dentre os mortos. E Jesus está nos dizendo: se você morreu, se você foi sepultado, se você ressurgiu dessas águas, da minha parte a garantia é: você vai um dia, se você morrer, ressuscitar dos mortos. E se você não morrer, você será transformado. Amém? Isso é claro para Jesus. Como fomos semelhantes na sua morte, também seremos na sua vida. E o texto diz: sabendo isso, melhor dizendo, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Necron, ressurreição dentre os mortos. Jesus foi o primeiro que foi ressurreto com uma melhor ressurreição. E Ele nos garante
Aqui tem uma garantia de que, por quê? Se você fazer por merecer, nós seremos sim ressurretos como o Senhor foi. Amém? Então, irmãos, a obra de Cristo está completa. Você pode ser ansioso, Jesus não é. Já está completa. O reino de Deus vai vir para esse mundo. Não há nada que impeça. Está escrito lá, quando o anjo tocou a última trombeta, a 7ª trombeta, ouvi vozes no céu dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Amém? Talvez você está ansioso hoje aqui, falando: eu preciso de uma mudança, Senhor. E o Senhor diz: quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Só espere o tempo exato de Deus, irmãos. Se você é ansioso, Jesus não é. Jesus não muda as coisas do dia para a noite. Ele pode fazer isso. Um dia o irmão falou: eu não estudei, mas eu quero ser o gestor de uma grande empresa. Eu falei para ele: Jesus pode fazer isso, eu só não vi ainda. Talvez você conheça, eu não conheço uma pessoa que não tem uma formação e é gestor de uma empresa. Não estou dizendo dono, estou dizendo alguém que é contratado, gestor de uma grande empresa. Jesus pode fazer isso? Pode, eu não vi, talvez você tenha visto. Então o fato de Jesus poder fazer as coisas, às vezes ele não faz, porque ele espera nós também fazermos a nossa parte. Então que nessa noite você compreenda isso. Você vai ser sepultado para uma nova vida. E no fim, a Bíblia é clara, irmãos, nós vencemos. No fim, nós vencemos. Não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que não teve dor, não quer dizer que não teve provação, não teve perca. Porque a garantia de Jesus não é sermos muito bem. A garantia de Jesus é às vezes passarmos por mal. Porque ele diz: vocês terão aflições, mas eu venci. Amém? Então, irmãos, a garantia de Jesus para nós é essa. Vocês podem passar dias difíceis, mas eu venci. Vocês podem também passar dias bons, amém? Nós não somos homens que só querem dias difíceis, mas eu venci também. Você vai ter aflições, mas eu venci. Você vai ter bonança, mas eu venci. Essa é a vida de Deus dispensada em nós. Amém? Então hoje esses irmãos, de fato, serão sepultados. O que o Senhor já fez no Espírito, Ele vai manifestar aqui publicamente entre nós. Diante dos anjos, da igreja de Deus e dos demônios, eles vão cortar o vínculo com o mundo. E agora eles vão ser peregrinos buscando Canaã. Amém? Nós já estamos indo para Canaã, não é verdade? O Senhor espera que nós entremos numa realidade espiritual bem mais rápido. Mas às vezes, por tantos problemas, nós não entramos. Mas eu quero dizer para você que o nosso fim é Canaã, porque o Senhor diz que se Ele começou, Ele termina. Amém?